No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar o reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, coisa linda. Jesus me dará um lugar, com crente de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário as glórias que lá hei de ter, e o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei. Canta, igreja, canta, vai! Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com crente de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, Graças a Deus. enterros não hão de passar, Aleluia. sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados no céu para sempre. A igreja canta. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com crente de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Irei eu pra linda cidade. Canta, igreja. Quem vai? Só canta quem vai. Quem não vai fica calado. Quem vai, canta. Do céu? Do céu tenho muita saudade, Olha, das glórias que lá hei de. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor. De novo, oh, que gozo. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor. Tá fraco, pode ser mais forte pro Senhor. Oh, que vai morar no céu, aplauda o Espírito Santo. glória seja dada a ti, Senhor. 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo de número 9 a seguir. Eu peço à amada igreja que preste bastante atenção
nesta reflexão que o apóstolo Paulo traz para nós nesta noite. Amém, igreja? Preste bastante atenção. Está escrito assim, olha só. Procura vir ter comigo depressa. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, Timóteo, traz a capa que deixei em Troade na casa de Carpo. E por favor, não esqueça dos meus livros e principalmente dos meus pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Está percebendo o tom aqui? Alexandre o latoeiro me causou muitos males, mas que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me. Mas o Senhor assistiu-me. Mas o Senhor assistiu-me. E fortaleceu-me. Para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios. E aos gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra. E guardar-me-á para o seu reino celestial. E guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja, repita comigo assim, a glória para todo sempre. Amém. Versículo de número 21. Procura vir antes do inverno. Só vocês. Mais uma vez. Eu sei que hoje faltou algumas pessoas, mas vamos fazer um teste aqui com as mulheres. Só as mulheres, vamos lá. Só os homens. Eu não sei porquê, mas desde o primeiro culto pela manhã os homens estão ganhando. Está mais forte, mais veemente, né? Quer ver só? Quer ver, ó? Só as mulheres, deixa eu ouvir. Só porque eu falei, elas quiseram dar uma melhoradinha, né? Mas os homens, vamos lá. Então, aí sim. Aí é outra coisa, tá vendo só? Vamos lá, homens e mulheres, vamos lá? Muito bem. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, amado igreja. Primeiro deixa eu já lhes antecipar aqui o título desta palavra. O título desta palavra é Últimas palavras do apóstolo Paulo antes de morrer. Últimas palavras do apóstolo Paulo antes de
Morreram. O apóstolo Paulo, amados, ele está na sua segunda prisão aqui. Preste muita atenção nisso. Ele está na sua segunda prisão. Totalmente diferente, longe de qualquer comparação da primeira prisão que ele sofreu. Por quê? Porque lá na sua primeira prisão, ele foi preso como um apóstolo. Ele foi preso como um apóstolo. Ele estava preso. E lá ele orou, pediu oração e Deus libertou ele daquela prisão. Já nesta segunda prisão, é diferente. Porque nesta segunda prisão, o apóstolo Paulo é jogado dentro de uma masmorra, num lugar insalubre, frio, úmido, escuro, fédido. E aqui ele está sendo preso como bandido, como líder incendiário de Roma. Uma acusação cujo lhe foi imputado de algo que ele não fez, ele não cometeu isso. E como é duro, como é triste, como é doído. Eu não sei se você já sofreu isso, eu já algumas vezes. Os senhores, a senhora, o senhor, você será acusado de uma coisa que você não fez. Aconteceu com alguém já isso aqui? Sim ou não? Dói? Sim ou não? É muito triste isso. Você ser acusado de algo que você não fez. Ser acusado de algo que você não praticou. Que você não estava nas vias dos fatos, do ocorrido. E você ser acusado de que fez. O apóstolo Paulo está sendo acusado como incendiário de Roma, líder. E ele não cometeu isso. Primeiro, a prisão, a questão era religiosa, os próprios judeus prenderam ele. E nesta segunda prisão, a questão é a máquina de Roma. A máquina assassina de Roma prende Paulo, imputam sobre ele esta acusação de líder incendiário, lançam ele dentro de uma masmorra, repito, um lugar insalubre, totalmente escuro, fédido, úmido, que qualquer ser humano que fosse jogado ali dentro não demoraria muito para adquirir uma pneumonia, uma enfermidade. Muitos deles morriam ali mesmo, antes de chegar ao corredor da morte, a tão conhecida guilhotina. Tem alguém comigo? Imagine agora os senhores, preste muita atenção nisso, gente, por favor. Imagine os senhores agora a enxurrada, chuvas avassaladoras, sendo derramado no coraçãozinho do apóstolo Paulo, querendo mexer com os seus sentimentos, com as suas estruturas. A começar pela enxurrada de fake news que deve ter surgido na época. Se fosse hoje em dia, obviamente, esses fake news estariam aonde hoje? Internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, etc. TikTok, que mais? YouTube, Instagram e assim sucessivamente. Google, nos melhores telejornais do Brasil e do mundo. Imagine a quantidade de fake news que chegou aos teus ouvidos, do tipo, as pessoas que ele curou, libertou, pregou, se converteram nas suas pregações, e agora as pessoas dizendo assim: você conheceu o apóstolo Paulo? Conheceu o apóstolo Paulo? Pois é. Acredita que ele é bandido? Sério? Mas ele foi preso, ele está preso. A máquina de Roma prendeu ele. Eu não te conto o que ele se fazia de santo aqui.
Você não acredita. É aquele Paulo lá. Aquele Paulo que expulsou o demônio daquela menina, que curou o enfermo. Isso, ele mesmo. Você acredita que ele foi preso porque ele está sendo acusado como um incendiário de Roma? Pois é, não vale nada. Acredita nisso? Era um farsante. Na nossa frente era uma coisa, mas agora descobriram quem é ele de verdade. É incendiário. Eu também vou contar para todo mundo. Você acredita que aconteceu isso ou não? Fake news não existe hoje não, gente. Fake news, antes de surgir qualquer tipo de rede social, o fake news já existia há muito tempo. Tem alguém comigo? Com tudo isso, um turbilhão, um redemoinho, uma tempestade na mente deste homem, gente. Eu quero que você tente imaginar isto. Um homem que está marcado do alto da cabeça à planta dos pés, açoitado, vilipendiado, literalmente falando. Ele está trazendo no seu corpo as marcas dos açoites. O seu corpo está sangrando. Ele já está idoso. Ele está preso no lugar escuro, corredor da morte. Ele nem ora para Deus tirar ele de lá. Na primeira ele orou. Aqui ele não ora para Deus tirar, porque ele tem certeza de que daquele corredor da morte ele não vai o quê? Ele não vai escapar. Tem alguém comigo nesta palavra? E agora, imagine o coração dele. Imagine a mente deste homem que pregou para tanta gente, que curou tantas pessoas, que milhares de pessoas se converteram através das suas pregações. E agora, ele não vê ninguém, porque todo mundo está acreditando nos fake news, do que as pessoas andam falando, e agora parece que todo mundo fez o quê? Virou as costas para o apóstolo Paulo. E eu quero fazer uma pergunta antes de entrar no corpo da palavra. Será que eu e você e eu, nós aqui, passando pelas mesmas condições que o apóstolo Paulo estava passando, ainda teríamos condições de encorajar alguém numa situação dessa? No lugar insalubre daquele, sabendo que no dia seguinte vai morrer, açoitado, vilipendiado, esquecido, e ainda consegue encorajar alguém? Pois o apóstolo Paulo, ele conseguiu. Por quê? Porque o espírito que estava sobre a vida dele não era um espírito de covardia, era um espírito de poder, de amor, de autoridade, que mesmo ele no corredor da morte, mesmo com todas aquelas condições insalubres sobre a sua vida, ainda teve coragem, capacidade, forças, porque o poder de Deus se aperfeiçoava ali na vida dele, fortaleceu ele para conseguir encorajar pessoas. Nada pode parar um crente, nada pode parar um homem e uma mulher de Deus. Diga glórias ao Senhor. E logo neste texto, do versículo de número 9 ao versículo de número 18 e o versículo de número 21, o apóstolo Paulo vai nos trazer aqui, talvez você tenha deixado passar totalmente despercebido aqui, mas o apóstolo Paulo vai nos trazer aqui pelo menos 8 princípios para uma vida de vitória.
Repita comigo assim: 8 princípios para uma vida de vitória. Olhe para alguém e diga para ele assim: 8 princípios para uma vida de vitória. Quantos? Eu quero fazer a pergunta porque eu quero saber, porque senão eu paro por aqui. Quantos querem saber estes 8 princípios para uma vida de vitória na sua vida? Levante a mão. Louvado seja Deus. O primeiro princípio para uma vida de vitória que o apóstolo Paulo nos traz hoje está inserido no capítulo 4 e o versículo de número 9, que ora acabamos de ler. Eu faço questão de ler novamente. Apenas o versículo de número 9, que diz assim: procura vir ter comigo. Só vocês, 1, 2, 3. Procura. Mais uma vez, mais forte, vamos lá. Por que, seu Vanderlei? Timóteo, repito, naquele lugar insalubre, açoitado, sabendo que está no corredor da morte, vai morrer. Mas ainda ele consegue escrever uma última carta. Independentemente da situação que você esteja enfrentando na sua vida, caneta e papel em cima da mesa, e continue projetando, continue sonhando. Caneta e papel em cima da tua mesa. Você não pode parar de sonhar, de projetar, de crer, de confiar. Diga glória a Deus. O que eu aprendo neste primeiro princípio para uma vida de vitória? Ele vai dizer: procura vir ter comigo depressa. O apóstolo Paulo, ele queria Timóteo perto dele. O apóstolo Paulo queria Timóteo perto dele. Isso quer dizer o quê? Que o apóstolo Paulo queria dividir a sua dor com alguém. Você, o Senhor, que tem sofrido, que tem chorado, e por algumas vezes você diz assim: eu prefiro me isolar, e não quero falar para ninguém o que eu estou passando. Você está errado. É por este motivo, por esta razão, que há muitas pessoas que estão tomando coquetéis de remédios. É por este motivo, por esta razão, que muitas pessoas não saem de um divã, de um psicólogo. É por esta razão, por este motivo, que muitas pessoas tentam tirar as suas próprias vidas. Por quê? Porque entram num estado chamado estado de depressão. Por quê? Porque não querem dividir a sua dor com ninguém. O apóstolo Paulo está nos ensinando: eu preciso dividir a dor que eu estou sentindo com alguém. Timóteo, vem depressa, porque eu estou precisando de uma companhia. Eu estou precisando de alguém para desabafar. Eu estou precisando de alguém para dividir a dor que eu estou sentindo. É isso que você precisa fazer. Você precisa procurar alguém urgente. Vejam a minha colocação: alguém não é qualquer um. Alguém não é qualquer um. Você precisa procurar alguém que seja de Deus. Você precisa procurar alguém que seja de Deus para dividir essa dor na alma que você está sentindo. Porque este alguém vai orar por você e vocês estarão orando juntos. Vocês estarão orando juntos e este alguém vai ajudar orando por você. Mas apóstolo, eu não tenho ninguém em casa. O que a gente está fazendo aqui, pelo amor de Deus?
Olhe para o irmão do lado e diga para ele assim: o que eu estou fazendo aqui? Pelo amor de Deus, como é que é, pastor Michel? Fala aí. Apresentai as vossas necessidades aos santos. Não tem ninguém porque você não quer, porque alguém tem aqui dentro desta igreja. Divida a sua dor. Atua com o irmão, diga para ele assim: você tem que dividir a sua dor. Ou tu é melhor do que o apóstolo Paulo? Será que a gente é tão santo assim? Será que a gente é tão bom assim? Será que a gente é tão melhor que o apóstolo Paulo? Não é possível. Será que a gente é tão melhor que o apóstolo Paulo que eu não preciso dividir a minha dor com ninguém? Não, não é possível, eu não quero acreditar nisso. Louvado seja Deus que eu tenho uma esposa que eu posso dividir as minhas dores com ela. Louvado seja Deus que ela também tem um marido que pode dividir as dores dela comigo. E louvado seja Deus que eu tenho homens e mulheres de Deus aqui, que são os pastores, que eu posso dividir as dores com eles. E você? Tem que aprender a dividir as suas dores, sim. Quando você estiver sofrendo, estiver chorando, você precisa trazer alguém para perto de ti, meu filho. Traz alguém para perto de você. Em nome de Jesus, faça isso. Se você ama Jesus, se você ama Ele de todo o teu coração, então você precisa fazer isso. Trazer alguém para perto de você. Que nós precisamos uns dos outros, para orar uns pelos outros. Diga glória a Deus. Então o apóstolo Paulo no versículo de número 9 vai dizer o quê? Procura vir ter comigo, porque eu preciso dividir a minha dor. Eu preciso ter alguém comigo. Diga glória a Deus. Repita comigo assim: primeiro princípio, divida a sua dor. O segundo princípio está no versículo de número 10. Segura aí que a gente chega lá. Capítulo 4, versículo 10, que diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, crescendo da Galácia, para a Galácia. Tito para Dalmácia. Porque Demas me desamparou. Só vocês? Mais uma vez, vamos lá. Não fique olhando para aquelas pessoas que desapontaram você. O apóstolo Paulo está dizendo: não fique olhando para aquelas pessoas que desapontaram você. Não fique olhando para aquelas pessoas que abandonaram você. Deixa eu te falar uma coisa, já que a gente está conversando, vamos bater um papo aqui. Olhe para mim. Não dá para fugir disso aqui. Não dá para fugir disso aqui. Pergunte do quê? De pessoas que vão nos decepcionar, nos desapontar e nos abandonar. Não dá para fugir disso aqui. E inclusive, você também vai desapontar e decepcionar pessoas. Se é que você não já desapontou e decepcionou alguém. Tem alguém comigo? Então é impossível a gente fugir desse negócio aqui. Por exemplo, se tratando de obra de Deus. Se tratando de obra de Deus. Você já deve ter visto, por exemplo, alguém que estava no nosso meio, seja membro, seja obreiro, seja pastor, e que simplesmente fizeram o quê? Desapontaram e nos abandonaram. E aí, alguns meninos na fé, me desculpe falar isso aqui, alguns meninos, diga comigo, meninos, vai dizer: ai, pastor, cadê aquele pastor que estava com a gente? Eu amava tanto
com ele. Ai, meu Deus do céu. Ai, apóstolo, aquele pastor, aquela obreira, aquele obreiro. Por que saiu? Deixa de ser menino. Abandonaram Jesus, largaram Jesus. Os discípulos ficaram preocupados, dizendo assim: Senhor, o povo está te abandonando. O Pedrão, Jesus, o povo está indo embora. O povo está abandonando o Senhor, Jesus. O senhor não está preocupado, não? Jesus olhou para eles assim: vocês quiserem ir, também pode ir. Se vocês quiserem ir seguir eles, pode ir também. Mas eu continuarei pregando o Evangelho, as boas novas do meu Pai. Se tratando da sua vida, vá me dizer que tu és tão santo assim que nunca ninguém desapontou você. Nunca ninguém abandonou você. Hã? Quem aqui já teve desapontamentos com alguém? Quem aqui já foi abandonado por alguém? Tem como você fugir disso? Não dá para fugir disso. Se tratando da obra agora novamente, muitos viraram as costas, nos decepcionaram, foram embora. E eu pergunto: a obra de Deus caiu? A obra de Deus continuou o quê? Continuou de pé e continuou crescendo. Eu pergunto: aquele que te abandonou, te derrubou? Aquele que te decepcionou, derrubou você? Matou você? Pelo contrário, você continuou crescendo. Você continuou sendo abençoado. Você continuou prosperando. Então, meu filho, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Se, seu Sérgio, segura que a gente chega lá. Se eu arquivar no meu coração, se eu congelar no meu coração todos os desapontamentos das pessoas que me desapontou, que me abandonou, meu filho, eu corro um grande risco de ficar doente. Você fica doente. Você fica doente. Portanto, o Senhor manda te dizer aqui através desta palavra. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui o segundo princípio: não guarde fuligem no teu coração. Não guarde fuligem no teu coração. Diga glória a Deus. Deixa ir quem tiver que ir. Não vá atrás de quem foi porque quis, porque cada um faz as suas escolhas e cada um tome as suas decisões que quiser. Mas a sua vida não vai parar. Olhe para alguém e diga para ele assim: a sua vida não pode parar não, meu filho. Diga para ele assim: não guarde fuligem na sua alma. Bata o pé bem firme no chão e fazer barulho, vai lá. Agora olha para ele e diz assim: pé na estrada, meu filho. Diga para ele: toca o pé na estrada. Eu não vou guardar fuligem no meu coração. Demas me desapontou, me abandonou. Mas ele está dizendo: não vou arquivar nada no meu coração não, vou seguir em frente. Diga glória a Deus. Repita comigo assim: primeiro princípio, dividir a dor, trazer alguém para perto. Diga: segundo princípio, não guardar fuligem na alma, mas tocar o pé na estrada. Catuca o irmão, diga para ele: toca o pé na estrada, meu filho. Terceiro princípio está no versículo de número 11. Posso continuar ou para? Continua ou para? Versículo de número 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos.
toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Diga comigo, traz o Marcos. O João Marcos, né? O autor do livro de Marcos. Traga o Marcos com você que eu quero ver ele. Depois, não precisa ser agora não, por conta dos outros tópicos aqui. Quando você chegar na tua casa, leia, por favor, Atos 13:13, anota aí. Diga comigo assim, Atos 13:13. Isso. E depois você leia Atos 15 e o versículo 36 ao 41. Por favor, eu quero que você leia. Vou repetir. Depois você leia Atos 13:13 e depois Atos 15, 36 ao 41. O que você vai ler lá? Eu vou traduzir isso aqui para você, olhe para mim. O apóstolo Paulo está fazendo a sua viagem missionária. E quem está com ele ali? Barnabé, São Marcos. Marcos, a Bíblia não fala o que aconteceu com ele, se ele era novinho, se ele estava com o coração dele nas coisas materiais. Não sei o que aconteceu. A Bíblia não diz o que aconteceu ao certo. O que ele faz? Ele simplesmente olha para o apóstolo Paulo e diz assim, não vou não. Eu não vou não. E dali para frente, os dois não se bicavam mais. Sabe aquela briga pastoral? Que isso, apóstolo? Você acha que às vezes um pastor ou outro obreiro com outro não sai uma faísquinha, não, hein? Quem acha que pode sair? Não era para sair, né? Não era para sair, mas eu já vi saindo faísca entre obreiros, entre pastores. Quem acredita nisso? Levante a mão. Sai, somos seres humanos. Mas essa faísca aqui foi das pesadas, gente. Não foi briguinha, coisinha chulinha, não. Foi negócio pesado. Depois de algum tempo, o apóstolo Paulo vai fazer uma outra viagem missionária. Quem é que aparece? Quem é que aparece? O Marcos aparece. Quando o Marcos aparece, o apóstolo Paulo está irado com ele. E vai dizer para ele, eu não quero você comigo. Eu não quero. E os dois brigaram. Os dois brigaram, só faltou sair no tapa. Discussão feia, pesada. E eles então se dividiram. Presta atenção. Mas agora, o apóstolo Paulo está no corredor da morte. Ele sabe que ele vai morrer. E quais as notícias que chegaram a Paulo acerca de Marcos? Que ele está pregando. Que ele está ganhando almas para Jesus. Que o Marcos amadureceu. Que o Marcos agora tornou-se um grande homem de Deus. Lavado e remido pelo sangue de Jesus. Agora o apóstolo Paulo vai dizer, traz ele. Traz ele. E por que o apóstolo Paulo mandou trazer ele? Porque o apóstolo Paulo queria resolver aquela situação mal resolvida no passado. Eu preciso liberar perdão para Marcos. Antes que eu morra, eu preciso liberar perdão a ele. Tem alguém comigo? O que o Senhor nos ensina através dessa palavra? Libere perdão. Olhe para alguém do lado e diga para ele assim, libere perdão. Ele poderia ter deixado para lá, mas ele disse, não, me traz o Marcos, porque eu preciso dar um abraço nele. Me traz o Marcos, porque eu preciso pedir perdão para ele, de uma situação mal resolvida lá no... Eu preciso liberar perdão.
Eu preciso pedir perdão para ele do que eu fiz, do distrato. E com certeza ele também vai me pedir perdão daquela primeira viagem missionária que ele se negou a ir. Então certamente um pediria perdão para o outro e estava tudo certo. É melhor você ter paz do que você ter razão. Diga glória a Deus. Repita comigo assim: 8 princípios para uma vida de vitória. Diga comigo assim: primeiro, dividir a dor. Segundo, não guarde fuligem na alma, mas toca o pé na estrada. Diga terceira, libere perdão. Calma que a gente chega lá. Quarto princípio está no versículo de número 13. Quando vieres, traga a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, os meus livros e principalmente os meus pergaminhos. O que eu aprendo aqui? O apóstolo Paulo não queria ficar longe da palavra. Não fique longe da palavra de Deus por nada. Eu vou falar uma coisa aqui, aproveitando que tem bastante gente me vendo lá do outro lado. Para você que principalmente está lá do outro lado me vendo, e para os que estão aqui presentes também. Nós costumamos dizer, antigamente, quando me faltava conhecimento, um pouco de conhecimento da palavra de Deus, eu dizia na rádio, na televisão, falava assim: olha, procure uma igreja mais próxima da tua casa. Erro grotesco. Erro grave isso. O pastor que fala assim: procure uma igreja perto da sua, errado. Diga comigo assim: errado. Pergunte por quê? Porque eu não tenho que procurar uma igreja perto da minha casa. Eu tenho que procurar uma igreja que está mais próximo da palavra. Ah, eu vou ali na igreja perto da minha casa, que é mais perto. Essa igreja que é mais perto da sua casa está perto da palavra? Ou só leva o nome da igreja e quando você entra é um oba-oba que só Jesus para ter misericórdia? Cheia de revelações óbvias. Revelação óbvia, você sabe o que é, né? Revelações óbvias é aquilo que é óbvio. Desculpa a redundância, aquilo que é óbvio. Isso quando não erram, né? Como aquele dia, isso aconteceu, tá? Como naquele dia que a pessoa estava no monte, aí veio um profeta de plantão e disse para a mulher assim: Deus vai salvar teu casamento, bem no pé da orelha dela. E ela tomou um choque. Deus vai libertar o seu marido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela olhou para o profeta e falou assim: mas profeta, eu nem marido tenho. Diga misericórdia. Vocês estão compreendendo, gente? Então, olhe para a pessoa que está do teu lado, diga para ele assim: não procure uma igreja perto da sua casa, não. Diga assim: se ela estiver próximo da palavra, tudo bem. Mas diga para ele assim: procure uma igreja que esteja mais próximo da Bíblia. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: traga-me a capa, traga-me os livros e traga-me principalmente os meus pergaminhos. Ele está dizendo: eu estou neste lugar insalubre, eu vou morrer, mas eu quero a palavra de Deus perto de mim. Alguém para dar glória e aplaudir a Jesus, igreja? A palavra de Deus tem que estar perto de você. Diga: eu recebo esta palavra. Repita comigo: divida a sua dor.
Não guarde fuligem na alma, mas toca o pé na estrada. Repita comigo: libere perdão e nunca se afaste da palavra de Deus. Quinto, versículo de número 14 e o 15, que diz assim: o Alexandre latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe... Você está percebendo o tom dele aqui? Está percebendo ou não? O Alexandre, não sei se existe Alexandre latoeiros hoje em dia por dia. Hoje em dia. Será que existe? Alexandres latoeiros hoje em dia? Aqueles que só sabem causar males às pessoas? Existe ou não? O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha: Alexandre latoeiro causou-me muitos males, mas o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te. Esse Alexandre latoeiro não era flor que... Isso aqui não era boa coisa não, hein? Isso aqui era ninja, hein? Isso aqui se fazia de santo, mas de santo não tinha. Era dissimulado, mentiroso. Na frente era uma coisa e por detrás era... Ninguém, guarda-te também dele, porque resistiu muitos das nossas palavras. O que eu aprendo aqui? Olhe para mim. Deixe para lá as pessoas que um dia procuraram fazer mal a você. Pergunte para mim assim: o que eu faço? O que o apóstolo Paulo fez. Ele pegou o Alexandre latoeiro e diz assim: Senhor, eu entrego ele nas tuas. A tua mão pesa mais do que a de Deus. Não precisa você fazer justiça com a sua própria mão, porque ele está dizendo o seguinte: o Alexandre latoeiro vai colher o que ele plantou. A minha querida avó, obreira Bruna, ela dizia assim: quem planta vento, quem planta vento, ou seja, quem planta, colhe. E agora eu vou te falar uma coisa, hein? Não mexe com o ungido de Deus, não. Tu és o ungido do Senhor, porque sobre você repousa o Espírito Santo. Eu entendo que você não é perfeito, nem eu, nem nós aqui, nós não somos perfeitos. Nós somos passivos de erros e falhas, e muitas. Somos imperfeitos, todos nós somos imperfeitos, mas sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Não mexe. Eu não me conformo, eu não entendo, gente, como que às vezes alguém tem coragem. Eu tenho medo, sabe, do que pode acontecer com essas pessoas, daqueles que têm coragem de falar mal de uma liderança, falar mal de um membro da igreja, falar mal de um pastor, falar mal de uma liderança, falar mal de você, que sobre você habita o Espírito Santo. Ou seja, essa pessoa está mexendo com um governo espiritual. Isso é perigoso. Você está comigo ou não? Dá uma olhadinha de canto, você vai ver uma pessoa ungida. Dá uma olhadinha, se ela der um sorriso, é porque ela é mais ungida ainda. Aleluia, diga glória a Deus. Portanto, não precisa você brigar, não precisa você xingar, não precisa você descer braço, não precisa você se justificar. Faça assim: Deus, eu quero entregar o Alexandre latoeiro nas tuas mãos. Eu não quero ficar preocupado com ele não, do que ele está falando, do que ele está dizendo, procurando denegrir a minha imagem, procurando derrubar o meu caráter, querendo me jogar para baixo. Meu Deus, eu não quero ficar olhando para isso não, porque o que o Alexandre latoeiro sabe fazer muito bem é tentar denegrir a imagem das pessoas, é tentar mexer com a sua moral, com o seu caráter. Mas quando você entrega na mão de Deus, o próprio Deus vai dar a paga que ele merece.
Tem alguém comigo nesta palavra? Então olhe para o irmão e diga para ele assim: entrega na mão de Deus, meu filho. Diga comigo assim: divida sua dor. Não guarde fuligem na alma. Toca o pé na estrada. Libere perdão. Nunca se afaste da palavra de Deus. Diga comigo assim: e o Alexandre Latoeiro, entrega ele na mão de Deus. Sexto princípio. Quem está gostando, diga amém. Quer que eu pare? Está cansativo? Está cansativo, eu paro. A gente já ora. A gente já está no sexto mesmo, né? Sexto princípio. Está no versículo de número 16 e 17, que diz assim: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Você que às vezes se sente sozinho, como o apóstolo Paulo se sentiu, mas ele vai deixar bem claro: o Senhor me livrou da boca do leão, o Senhor me fortaleceu. Eu estou sozinho, estou fraco, neste lugar insalubre, fédito, mas eu quero dizer, Timóteo, que o Senhor me fortaleceu e me livrou da boca do leão. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus, Ele não te deixa sozinho. Pegue na mão de alguém, com respeito. Pegue na mão de alguém e diga para ele assim: às vezes a gente se sente sozinho, abandonado por pessoas, mas existe um que nunca, jamais vai nos abandonar. Diga para ele assim: o Senhor, o nosso Deus, não vai te deixar sozinho. Diga: Deus não vai te deixar sozinho. Diga para ele: se você crê, dá um glória a Deus bem forte e aplauda Jesus, porque Ele não vai te deixar sozinho. O apóstolo Paulo estava abandonado pelo povo, pelas pessoas, mas Deus não deixou ele sozinho. O Senhor estava com ele. O Senhor o fortaleceu mesmo sabendo que ele estava naquele corredor da morte. Diga glória a Deus. Repita comigo: divida a sua dor. Não guarde fuligem na alma. Toca o pé na estrada. Libere perdão. Nunca se afaste da palavra de Deus. Entregue nas mãos de Deus os Alexandres Latoeiros. Diga comigo assim: Deus, Ele não vai me deixar sozinho. Ele está comigo. Sétimo. Segura aí que eu cheguei aonde que eu queria agora. Deixa eu te falar uma coisa: se você perder esse tópico aqui, você perdeu a pregação todinha. Se você perder o sétimo princípio para uma vida de vitória, que é esse aqui que eu vou revelar agora, se você perder esse aqui, você perdeu a pregação. Não valeu de nada você ter vindo aqui hoje. Tem alguém comigo? Está no versículo de número 21, que diz assim, olha só: procura vir antes do inverno. Só vocês. Mais uma vez. Procura vir antes do inverno. Ponto. Por que é que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: venha depressa antes do inverno? Pergunte por quê. O apóstolo Paulo está dizendo: se você, Timóteo, esperar o inverno passar, eu já estarei morto.
você esperar o inverno passar, Timóteo, quando você chegar aqui, eu já vou estar morto. Então não vai adiantar mais? Então venha antes. Venha antes, porque eu estou no corredor da morte. Se você não vier logo, quando você chegar aqui, eu vou estar morto. Desculpe, mas eu tenho que fazer isso aqui para os amados entenderem. A nossa cultura no Brasil é diferente de alguns países pelo mundo afora. Oriente Médio, enfim, é diferente. Por quê? Porque quando alguém morre aqui no Brasil, obviamente a gente coloca uma pessoa dentro de um caixão e levamos ela para ser o quê? Velada e depois enterrada. Geralmente, nos enterros pelo mundo afora, aqui no Brasil principalmente, é uma rasgação de seda terrível. Uma rasgação de seda terrível. Pergunte como assim? Mãezinha, oh mãezinha, eu te amo tanto. Dá para contar nos dedos quantas vezes foi visitar a mãe em casa. Ai, mãe, mãe, oh mãe, linda, te amo. Ama? Enquanto vida, nunca olhou para a mãe e disse para ela que: mãezinha, mãezinha querida, eu quero morrer, me leva junto. Nem pro defunto pular no pescoço e levar, né? Linda, tão linda. Olha, parece que está dormindo. Ai, mãe, me leva, mãezinha, me leva. Tem alguém comigo na palavra? Aí o que acontece? Enquanto em vida, nunca deu um botão de rosa. Mas no dia do enterro, vai lá na floricultura e diz assim: qual é a coroa mais cara que você tem aí? A melhor e a maior coroa. Para quem? Para minha mãe. Aí manda escrever lá: saudades eternas. E bota em cima do caixão. E chora. E chora. E chora. Uma rasgação de seda. Isso tem um nome. Isso é uma realidade. Isto tem um nome. Pergunte qual? Remorso. Olhe para o irmão, diga para ele assim: isso tem nome. Diga assim: isso chama-se remorso. Ou seja, tudo que aquela pessoa deveria fazer enquanto essa pessoa estivesse em vida, ela não. Mas quando ela viu a pessoa morta, ela quer fazer. Mas agora não adianta mais. Tem alguém comigo nesta palavra? Portanto, o apóstolo Paulo está nos ensinando o seguinte: você quer honrar alguém? Então honre esta pessoa em vida. Você quer honrar o pai, você quer honrar a mãe, você quer honrar a esposa, você quer honrar o marido, você quer honrar quem você ama, então honre enquanto em vida. E eu não quero fazer, não estou fazendo aqui sensacionalismo, sentimentalismo, nada disso. Longe de mim isso, pelo amor de Deus. Mas a verdade é o seguinte:
que nós não sabemos o dia do amanhã. O amanhã pode ser muito, muito tarde. Portanto, quer amar, ame hoje. Quer perdoar, perdoa hoje. Quer dar um beijo na esposa, dá um beijo nela hoje. Quer dar um abraço, dá um abraço hoje. Quer dizer te amo, diga hoje. Quer dar um aperto de mão, aperta hoje. Quer dar um abraço, abrace hoje. Quer amar, ame hoje. Quer fazer, faça hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais. O apóstolo Paulo está dizendo: venha logo, Timóteo, venha antes do inverno. O apóstolo Paulo está dizendo: não espera não, porque se você esperar o inverno, eu já estarei morto, então não vai adiantar mais. Então venha antes, porque o apóstolo Paulo queria dar um abraço em Timóteo, ele queria olhar nos olhos de Timóteo, ele queria perdoar João Marcos, diga glória a Deus. Ele queria pedir perdão a ele, ele queria se redimir, resolver aquele mal entendido no passado. Ele queria a palavra de Deus perto dele. Ele estava entregando nas mãos de Deus o Alexandre Latoeiro. Ele queria resolver as coisas antes de morrer. Aproveitando este princípio, aproveite para dar um abraço em alguém aí, vai, que você conheça. Aproveite. Se você está com a sua esposa, olhe para ela, diga eu te amo. Se está com o filho, diga filho, eu te amo. Se está com a mãe, diga mãe, te amo. Olha para a mãe, mãe, te amo. Olha para a pessoa que está do teu lado. Chega em casa hoje, olha para a tua mãe, mãe, eu amo você. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Edivaldo lá no enterro da nossa finada, amada, querida irmã Maria, eu vi poucas pessoas chorando. Este é o enterro de crente, porque ela era amada e amava as pessoas. Muito pelo contrário, houve louvor, houve presença de Deus e o poder de Deus sendo derramado. Eu quero no meu velório desse jeito também, hein? Quero rasgação de seda não, eu quero louvor, adoração e muita oração. E você? Desculpe, mas é uma realidade. Você quer rasgação de seda no teu velório? Você quer aquela pessoa que nunca te amou olhar você deitado no caixão e dizer assim, eu te amo? Se você pudesse ver, olhar e dizer assim, abrir o olho assim, pum, mentiroso. Ah, se pudesse. É como diz aquelas piadinhas daqueles. Ah, se a gente pudesse. Faça hoje. Chegue em casa hoje. Filho, olhe para sua mãe. Chegar em casa hoje. Dá um abraço nela. Ela vai ficar tão feliz. Ela vai ficar tão contente. Se você chegar em casa, olhar nos olhos dela e dizer assim, mãe, eu posso falar uma coisa para a senhora? Ela vai dizer, fala filho, fala. E aí você vai olhar assim, mãe, eu amo a senhora demais. Eita, você vai ver uma mulher se derretendo toda chorando. Eu queria ter a minha mãe para fazer isso. Quem aqui queria ter também? Levante a mão. Ah, meu Deus. Mas você não tem mãe, mas você tem outro alguém. Você tem um filho, você tem o pai, tem a mãe, sei lá, tem alguém que você ama. Olhe e diga, não olhe para os erros, para os pecados dele, não. Olhe para o ser humano, olhe para aquela alma e diz assim, eu amo você. Isso é libertador, igreja. Quem acredita que isso é libertador, levante a mão. As lágrimas vão rolar, o coração vai quebrantar. Faça isso. Faça hoje, não deixe para amanhã não. O apóstolo Paulo, ele estava tão ansioso por este dia, que ele vai dizer, vem logo Timóteo, não demora não venha, não espera passar o inverno não Timóteo, porque se você esperar eu vou estar morto, não vai dizer, venha logo, eu quero te ver.
Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Repita comigo assim: divida a sua dor. Não guarde fuligem na sua alma. Diga comigo: toca o pé na estrada. Diga comigo: libere perdão. Nunca se afaste da palavra de Deus. Diga assim: entregue nas mãos de Deus os Alexandres Latoeiros. Diga comigo assim: Deus não vai me deixar sozinho. E eu vou honrar alguém em vida. Oitavo, eu termino. Está no versículo 18. E o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me-á no seu reino celestial. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Quero entregar este oitavo princípio com a igreja de pé. Em nome de Jesus. Olhe para mim. Segura mais um pouquinho aí antes de ir no banheiro. Segura aí. O apóstolo Paulo nos ensina estes 8 princípios. O oitavo eu vou revelar para você aqui agora. Imagine, tente imaginar pelo menos um calabouço fédido, totalmente insalubre, cheirando mal, frio, úmido, e um soldado romano com a tocha acesa entrando naquele ambiente. E o apóstolo Paulo lá no seu canto. E o soldado não precisa nem chamá-lo. Ele vai dizer: estou aqui. E ele vai se entregar como libação viva a Deus. Os soldados algemam as suas mãos. Imagine aquele velho senhor, com seus livros, a sua capa, seu pergaminho debaixo do braço, andando vagarosamente. O seu corpo já não responde mais os estímulos como um jovem qualquer. E ele é levado para uma forquilha, aonde ele colocaria a sua cabeça, o seu pescoço. E o soldado agora coloca ele naquela grilhotina, naquela forquilha, e vai dizer para ele assim: e aí, seu velho, deseja falar alguma coisa antes de morrer? E ele vai dizer, 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 7. Eu quero que você leia. 1, 2, 3. Só vocês novamente, vamos lá, 1, 2, 3. Preste atenção. Ele partiu para a sua última viagem. Repita comigo assim: última viagem. Um dia sem escapatória. Nem adianta. Eu, você, nós também iremos fazer a nossa última. Não adianta fugir. É uma realidade. Um dia iremos fazer essa última viagem. E isto na raiz hebraica vai dizer: levantar acampamento.
tirar as estacas, arrumar as tendas. Significa, vamos partir para o outro lado. Tem alguém comigo? E é por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer no 8º princípio, ele vai dizer: toda glória seja dada ao meu Deus. Toda glória seja dada ao meu Deus. A Ele seja dada toda honra e toda glória. Após ele dizer essas últimas palavras, lá vem a espada afiada como uma navalha no pescoço do nosso querido e amado apóstolo Paulo. Desce sobre o seu pescoço naquela forquilha. E agora nós temos a cabeça para um lado e o corpo para o outro. Tem alguém comigo? E aí o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1. Pode colocar. Repita comigo, 1 Coríntios 11, versículo de número 1. O que está escrito aí? Ele falou com propriedade de causa. Quem aqui deseja ser um imitador do apóstolo Paulo? E se uma grilhotina te esperar? Olhe para o irmão, diga para ele assim: se uma grilhotina te esperar? Diga para ele assim: sede os meus imitadores. Sede os meus imitadores, como também eu sou. Seja um imitador dele. Não negue a sua fé. Guarde a sua fé. O que o apóstolo Paulo nos ensina a guardar é guardar a nossa fé. 8 princípios para uma vida de vitória. Para finalizar, diga comigo assim: divida sua dor. Não guarde fuligem na alma. Toca o pé na estrada. Libere perdão. Não se afaste da palavra de Deus. Entregue na mão de Deus os Alexandres Latoeiros. Diga comigo assim: Deus não vai me deixar sozinho. Diga comigo assim: honrar alguém em vida. E diga comigo assim: em nome de Jesus, dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Entreguei. Alabassura manai. Levante as mãos dando glórias a Deus. Alabassura.